Para controlar a temperatura de fermentação, é melhor utilizar um freezer ou uma geladeira? Tudo bom, pessoal? Aqui é o Daniel do Com Cerveja e eu recebi essa dúvida aqui no nosso canal do YouTube, de um seguidor aqui, de um colega que não deixou o nome. Eu só sei que ele é dono de um Border Collie que chama Major, ok? Então estou respondendo aqui para você, dono do Major, e para todo mundo que me segue, para também aproveitar e pegar essa sacada, certo? O que ele me mandou aí como pergunta foi o seguinte: ele falou que prefere utilizar o freezer, certo? Porque ele quer fermentar a cerveja lager, ok? Só que ele não sabe se vai conseguir aí atingir os 20 graus, ele chama de 20 graus, certo? Que a gente precisaria para fermentar uma ale, talvez um pouquinho menos, de 19, 18, 20 graus, certo? A faixa de ale. E ele não sabe se com o freezer ele vai conseguir atingir essas temperaturas, ou seja, um pouco mais elevadas. E por outro lado, ele tem medo que se utilizando uma geladeira, um refrigerador, ele não consiga chegar no 0 grau, que ouve lá as pessoas falarem que é para nossa maturação, para decantar os sólidos e clarificar a cerveja, certo? E também imagina que o custo de energia aí utilizando uma geladeira para tentar lá, para buscar lá o 0 grau, vai ser maior do que com freezer. Ok, pessoal, então vamos lá, ele pede, e daí ele pergunta qual que é a minha opinião, se eu sugiro que ele utilize o freezer ou a geladeira, certo? Para começar aqui, primeira coisa que eu diria para vocês que estão aí, que se por acaso ainda não controlam, estão começando a controlar a temperatura de fermentação, dependendo, claro, do nível de produção, falo em questão assim do volume, com que frequência você vai fazer a cerveja, eu recomendo uma geladeira e um freezer, certo? Mas já vamos chegar lá, vou começar aqui pelo começo. Primeira coisa que o nosso colega falou, ele prefere um freezer porque ele vai fermentar lager. Com todo respeito, isso não tem nada a ver, ok? Para fermentar uma lager ali na casa de 12 graus, ou uma ale na casa de 18, 20 graus, você não precisa de um freezer, tá? Com uma geladeira você consegue tranquilamente atingir os 12 ou os 18, 20 graus de uma ale sem problema nenhum, certo? A diferença que vai ter do freezer para a geladeira é lá embaixo, na questão lá para baixo de 0 grau, que na verdade o freezer consegue temperaturas abaixo de 0 graus para o congelamento mesmo, certo? Então, com relação à fermentação, tanto faz, tá? Não precisa se preocupar, geladeira ou freezer é a mesma coisa, certo? Com relação à temperatura mais baixa. Outra coisa que ele perguntou também, ele tem medo de com o freezer não chegar aos 20 graus, porque talvez tenha a impressão que o freezer funciona numa temperatura muito mais baixa. Também é outro mito, porque na verdade o funcionamento da geladeira e do freezer são o mesmo, certo? Eu não sei exatamente como funciona, mas eles têm um sistema com compressor, condensador, um tipo de gás específico, certo? Que com base na temperatura e pressão que é exercida sobre ele, ele consegue fazer essas trocas de calores e atingir as temperaturas tanto de geladeira quanto de freezer. Qual que é a diferença? O freezer tem um compressor mais potente, então ele consegue exercer uma pressão maior e com isso aí, um resumo do resumo do resumo, consegue que as temperaturas sejam mais baixas que a geladeira, ok? Então, como que funcionaria se você fosse fermentar uma cerveja a 20 graus com um freezer, certo? O freezer desligado, ele fica na temperatura ambiente, ok? Vamos dizer que a sua temperatura ambiente seja 25 graus. Você vai utilizar o básico, né, para controlar a fermentação, e você vai utilizar um termostato, certo? O termostato é que vai dizer quando que o freezer liga e quando que ele desliga. Então, o freezer totalmente desligado está a temperatura ambiente 25 graus. Você vai ligar, vai setar ali o seu tick, né, o seu termostato, para ficar em 20 graus, ok? Então ele vai, como está 25 graus a temperatura, ele vai ligar e vai começar a baixar a temperatura, vai começar a trocar calor. A hora que bater os 20 graus, na verdade um pouco menos, depende de como vai ser a margem que você vai deixar ali para ligar e desligar o seu controlador, ele vai desligar o freezer. Então o freezer vai ficar desligado. Quando passar, vamos dizer que seja 1 grau a sua margem, quando chegar a 21, ele vai ligar de novo. Vai começar a esfriar, quando chegar a 19, ele desliga de novo. E ele vai ficar nessa faixa, entre 19 e 21, ou entre 19,5 e 20,5, depende de qual for a margem que você definir no seu controlador, no seu termostato. Mas basicamente isso, ele vai ligar e desligar, ele só vai... Qual que é a diferença então no freezer para a geladeira? Quando ele liga o compressor, ele tem mais pressão na compressão ali do freezer, e ele vai gelar mais rápido. Então ele liga e desliga mais rápido do que uma geladeira. Ok? Mas ele funciona exatamente da mesma forma. Aí a gente chegou lá embaixo, certo? Desceu, depois que a gente já fermentou, começou a maturação, a gente vai descer a temperatura para 0 grau para clarificar a sua cerveja. Chegou lá pelo 0 grau, justamente, como você falou,
a geladeira geralmente não chega em 0 graus. Se for uma geladeira nova, totalmente vedada, não tiver com muita coisa dentro, eu acho que até chega, tá? Eu já fiz os testes, já chegou, mas o normal é que não chegue a 0 graus. Você pode ficar ali na casa de 2, 3, 4 graus, o que não é problema, você pode tranquilamente maturar sua cerveja ali para clarificar nessa temperatura, e ela baixa bem também, certo? Claro que o 0 grau é um pouco mais eficiente do que 3 graus, mas não tem problema nenhum, você pode fazer com 3 graus. E aí entra o critério que você falou, que é muito bem lembrado, que se você estiver utilizando um freezer para deixar 0 grau, ele vai ligar e desligar de vez em quando, certo? Ele não vai ficar o tempo todo ligado. Se você utilizar uma geladeira e jogar para 0 grau, setar 0 grau, talvez ela não chegue a 0, mas vai ficar 1, 2, 3, ela vai ficar 24 horas ligada, tentando chegar naquela temperatura. Então as chances são, eu não tenho dado concreto sobre isso, tá? Mas que o custo de energia vai ser um pouco maior. Por isso entra a minha sugestão, uma geladeira e um freezer, tá? Por que isso? Porque considerando a sua produção, você vai estar lá sempre com uma cerveja fermentando e a sua outra cerveja que você já fermentou está lá maturando. Dificilmente você vai depois, quando começar, quem não começou, quem já faz, sabe o que eu estou falando. Quem não faz ainda, dificilmente vai pegar uma cerveja, fazer ela, botar ela no fermentador, no caso, né, e botar na geladeira para começar a fermentação, esperar atenuar ali, terminar a fermentação. Quando terminar a fermentação, vai começar a maturar, sobe um pouquinho a temperatura ali para reabsorver aqueles compostos formados durante a fermentação, enfim, depois desce para 0 grau, aí deixa lá uma semana, 2, aí depois tira, daí engarrafa, né, se for o caso, daí você vai querer botar a cerveja na geladeira, talvez você tenha outra geladeira que possa botar as suas cervejas, enfim, mas vai querer manter, é legal manter a cerveja gelada depois de pronta, que tem uma conservação melhor. Aí sim você vai começar a fazer outra cerveja. Eu diria que é bem pouco provável que você queira fazer cerveja nesse ritmo. Ou seja, você vai fermentar uma cerveja, quando terminou a fermentação, você vai passar ela para a sua outra geladeira ou para o seu freezer, que seria para começar a maturação ali e tal. Você já está pensando em outra receita, já quer fazer outra cerveja, vai abraçar outra e vai botar a fermentar, certo? Então por isso que fica a dica aqui de ter uma geladeira. E o segundo, pode ser 2 geladeiras, né? Mas eu botaria uma geladeira e um freezer. O freezer para maturação. E seguindo aí a sugestão de freezer, depende, claro, sempre do espaço, tá? Porque, por exemplo, pode ser também um frigobar, você consegue fazer a fermentação, depende do seu volume, certo? Ou uma geladeira. E se você tiver espaço em termos de freezer, eu aconselho o freezer horizontal, certo? O freezer horizontal, com o mesmo volume, ali você tem uma área para utilizar ele muito mais eficiente, tá? Muitos freezers que são verticais, eu não sei como que é o funcionamento deles, tá? Mas as prateleiras deles, o gás passa pelas prateleiras para gelar as prateleiras. Então você não vai conseguir arrancar as prateleiras como você consegue fazer na geladeira, de mudar as grades de altura de acordo com o seu fermentador, enfim, pode ser um problema, tá? O primeiro freezer que eu tenho lá, velho, onde eu faço cerveja na casa do meu pai, por exemplo, a gente tem um freezer vertical, perdão, que é enorme, largo e tal, e ele cabe um balde, mais nada, certo? Porque isso porque a gente dobrou e botou uma prateleira para cima, outra para baixo, daí a gente conseguiu encaixar o nosso fermentador ali de 30 litros para ficar ali na maturação. Mas é muito volume para pouco aproveitamento. Com o horizontal, você consegue deixar a cerveja maturando ali, você tem, se você tiver barris prontos, cervejas prontas, tudo nessa faixa aí de 0 grau, que tem uma boa conservação, para você ter bastante tempo aí as suas cervejas prontas também, então é uma ótima sacada. Então para quem tem espaço e tem condições financeiras, aconselho uma geladeira e um freezer, de preferência horizontal. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da sacada de hoje. Se gostou, já sabe, deixa um curtir. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para receber as sacadas todos os dias sobre o processo de produção. E no mais, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!